Olá pessoal, então nesse segundo vídeo nós convidamos o último aluno, o professor da Alcaine, que é o Giovanni. Ele faz o seu doutorado aqui no Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos. Então ele vai contar para a gente um pouquinho, né, Giovanni, como que foi, ou como que é também trabalhar com o professor da Alcaine. Então passo a palavra para você, Giovanni. Obrigado, Aquino. Obrigado por me convidarem. É uma oportunidade de poder falar um pouco sobre o Dalcane. É muito boa. É um pouco difícil, porque o Dalcane foi uma daquelas pessoas que a gente passa na vida e que transformam a sua vida de uma forma que você jamais imaginaria que conheceria. Ele foi o cara que me trouxe uma visão extremamente profunda de profissionalismo e trouxe toda a cultura da ciência, toda a história da ciência, a filosofia, os conceitos por trás, históricos do que é a ciência. Então, acrescentou muito na minha carreira, ainda em construção, mas que fica eternamente e que é uma corrente, né? Que isso só é um legado que a gente não tem como não passar para frente também. Então, hoje eu separei aqui uma fala um pouco mais informal, um pouco mais de experiência de vivência com ele. A Liliane passou já um bom histórico no primeiro vídeo sobre a carreira do Dalcane. O Dalcane teve experiências em grandes universidades no mundo todo e acabou os últimos 35 anos da vida dele aqui em São Carlos, na UFSCar, repassando tudo isso para a instituição, para a universidade, ajudando a construir o departamento de Química e tornar ele um dos melhores do país, ajudar a tornar ele hoje um dos melhores do país, da América Latina, com todo esse rigor, né? Então, eu vou falar um pouco sobre as experiências que eu tive vivenciadas com ele, de ensino e de pesquisa, e com algumas imagens e histórias que a gente conviveu. Então, dentro da parte do ensino, eu participei com ele, eu fazia questão de participar com ele quando ele dava, durante o meu mestrado, que eu fiz com ele até 2015, eu participei com ele como aluno de ensino, capacitação e docência, ou simplesmente para acompanhar as aulas dele e entender a dinâmica, porque ele tinha conceitos muito formais, muito convincentes do que é o ensino para ele, o que seria uma sala de aula. Então, eu participei com ele de algumas disciplinas que ele ministrava para a graduação, tanto para a graduação em Química, quanto para a Engenharia Química. E dentro dessas disciplinas, ele tinha métodos totalmente diferentes. Primeiro que eu tenho que salientar do Dalcane, que ele era um cara que, quando estava dentro da relação profissional, ele era extremamente profissional e muito objetivo. E não tinha brincadeira, não tinha piada, era muito sério. Você sentia, às vezes, até amedrontado, com medo, pela presença forte profissional que ele trazia, né, durante as aulas, e a pesquisa e tudo mais. Mas também, quando você sentava na sala dele, ele se tornava um ser humano extremamente humano, que se envolvia, ele queria saber detalhes da sua vida, da sua relação, da sua história de vida, e com uma ânsia de te transformar, de te levar o mais longe possível a partir das experiências que ele teve, né? Então, numa das minhas visitas à biblioteca, eu encontrei um recado de algum aluno da Química, deixado em um livro de Físico-Química do Atkins, um livro mais antigo do Atkins, em português. E o Dalcane odiava livros traduzidos. Ele dizia que era perda de tempo, porque o livro foi escrito por uma pessoa que sabia e foi traduzido por uma pessoa que não sabia tanto. E ele tinha críticas assim muito pesadas, né? Mas assim, eu encontrei esse recado nesse livro do Atkins e vou ler para vocês. É de um aluno, né? Atenção! Aos estudantes apavorados de termodinâmica química,
considerem o livro do Castelhan, um livro de Física-Química do volume 1, considerem este livro, né? Ponto. A presente obra do Atkins é cheia de erros. Um distinto professor de termo da química, do departamento de química, né, que a gente não precisa nem imaginar, já tem certeza que diz que este é um livro para idiotas. Depois de hoje, após levar pau, concordo com ele. E aí o aluno termina para-te. Aí eu vou explicar para vocês o que é esse para-te. E aí é claro que outro aluno deixou um registro histórico das universidades aqui de São Carlos, que é um chupa-química, né? Que é o clássico daqui da região. Esse para-te vai para... e quando ele dava as aulas para química, para termodinâmica, química, indústria química, para graduação, na primeira aula, ele fazia questão de falar como seria a disciplina e tentar fazer com que os alunos desenvolvessem senso crítico. Ele não queria aquela aula que o professor fala, e o aluno fica ali querendo morrer, né? Ele queria interação e ele obrigava os alunos a interagir. Então, todas as aulas tinham perguntas para os alunos, as perguntas valiam notas, não tinha como você entrar na sala na aula dele e não participar. E se o aluno tivesse meio perdido, era ele que o Dalcani procurava para trazer para dentro da aula. Isso realmente trazia um senso crítico para o aluno, assim, nos desenvolvia a pensar, a perguntar, mas só que na primeira aula, e o Dalcani, com aquela figura séria, amedrontava todo mundo, e com aquele portunhol que muita gente tinha dificuldade para entender, ainda nos últimos anos que ele tinha um pouco mais de dificuldade para falar, ele pegava um dos alunos, depois de 30 minutos da primeira aula em que ele estava falando como seria, explicando quem ele era, por onde ele passou, e ele chegava para o aluno perto dele e falava assim, para-te. E isso em espanhol, para-te, levante-se. Mas o aluno não entendia espanhol, e o aluno travava, e ele ficava, para-te, e o aluno assim, já querendo morrer ali, até que alguém de repente falava, levanta. Aí quando o aluno levantava, ele dizia o seguinte, eu quero que você me diga, Dalcani, vá à merda. Desculpe o palavrão, mas não é tão pesado assim. E o aluno falou, meu Deus, o que está acontecendo aqui que eu vou mandar meu professor à merda? E aí o aluno falava, Dalcani, vai à merda. Isso depois, assim, do cara ter desmanchado emocionalmente. Né? E aí ele falava, pessoal, aqui em sala, vocês não podem ter receio de perguntar nada e vocês podem me mandar para onde vocês quiserem. Que a gente está aqui para discutir profissionalmente e é para vocês crescerem, e passava todo esse conceito filosófico dele de ensino, de universidade, academia. Né? Aí ele terminava a frase, mas não me diga isso, mas se você me mandar a merda aí pela rua, eu te dou um garrotaço. Se ele te daria uma porrada no aluno. Né? Aí terminava com uma piada, e era uma aula assim que as oscilações de humor e de emocionais eram muito altas. Né? Aí dentro desse ensino, na parte de... Isso eram alunos de química, né? Alunos teriam uma tendência de irem para a parte mais de pesquisa, de ensino. Então. Para dentro da engenharia, quando ele dava aulas para curso de engenharia, ele tinha uma outra metodologia que era tão igualmente terrível para os alunos, mas que formava eles muito bem. Ele criou um método em que ele dividia o grupo de 30 alunos em aproximadamente 5, 6 grupos. Dentro desse grupo, ele elegia o grupo, e ele não deixava os alunos escolhendo os grupos entre amigos, ele que selecionava os grupos. Né? Ele organizava os grupos e o grupo votaria, e quem seria o gerente do grupo, né? Ele criava uma simulação de um ambiente empresarial, de uma indústria, um lugar onde provavelmente um engenheiro trabalharia. E, a partir daquele momento, existia o gerente da equipe, né, do grupo, e a nota não seria individual. Os alunos, ao final do curso, teriam a nota do grupo. Isso incentivava que existisse um senso de coletivo. E, ao mesmo tempo que era terrível. E os alunos e as provas eram assim. Então, quem passava
algum capítulo, algumas páginas, para a próxima aula, todo mundo tinha que ler, e ele fazia pergunta para membros de cada grupo, e alternadamente. E se alguém do grupo não estudasse e ele fizesse a pergunta e o cara fosse mal, todos tiravam a nota ruim. Era genial, porque existia de tudo ali dentro. E o gerente era o porta-voz da equipe. Ele poderia chegar para o Dalcani, que seria o dono ou o diretor, alguém de mais alto nível dentro da simulação empresarial, e pedir para sair, para tirar alguém. Valia tudo. Era realmente uma simulação do que seria uma vida profissional após academia. E existia de tudo. Era genial. Foi uma das experiências mais interessantes que eu tive. Pude presenciar acompanhando como ouvinte, mudou minha forma de ver ensino, e no final todos os alunos saíam bem, poucos reprovava quem desistia, não aparecia mais na aula, e não eram muitos não, o pessoal gostava e com certeza se tornaram profissionais muito bons. Dando sequência aí, a gente tem uma foto de como era ele durante as perguntas, né, para os alunos, que ele era muito sério, mas ao mesmo tempo também ele ria, dependendo de algumas situações, né? E aí eu falo um pouco da parte da pesquisa, que foi o que eu pude viver com ele no laboratório. Então, a Liliane passou um pouco do histórico dele. Então, em 2011, a FINEP chamou o Dalcani para ser consultor de um projeto de transferência tecnológica de bateria de sódio-níquel para Foz do Iguaçu, dentro de Itaipu, no Parque Tecnológico Itaipu, né? É um processo de transferência dessa tecnologia para o Brasil, da Suíça para o Brasil, e o Dalcani foi consultor. E se estabeleceram dois grupos, um que trabalhou ainda trabalha em Foz do Iguaçu, fazendo a comunicação direto com a empresa da Suíça, e o Dalcani se dispôs a criar um grupo paralelo para vir aqui em São Carlos e aprender eletroquímica de sais fundidos, que é a regra, que é o que a tecnologia é baseada em eletroquímica em sais fundidos, né? E essa tecnologia, e ele cria uma filosofia de independência, ou seja, seria desenvolvido ao máximo possível tudo para fazer a pesquisa em eletroquímica de sais fundidos. E o objetivo disso não era que a gente inovasse de forma rápida, obtivéssemos um protótipo, era dar uma formação científica profunda a esses pesquisadores que vieram do Paraná, do oeste do Paraná, aqui para São Carlos, né? 2 na química e 2 na engenharia de materiais. Então, essa é uma foto do Dalcani, em 2011, quando ele foi para Foz do Iguaçu, e aí, nessa consultoria, ele conheceu o Russell Tuyo, que foi o diretor fundador do Parque Tecnológico da Itaipu, o Dalcani argentino, latino-americano, cara progressista, o Sotuyo igualmente. Então você vê que ali eles já se deram os braços e já formaram uma aliança que se manteve e se manteve até os últimos instantes, e onde o legado ainda permanece. Aí começou o processo de pesquisa aos moldes à la Dalcani, que nós dizíamos, né? Os moldes à la Dalcani de pesquisa era um trabalho bastante duro, eram 40 horas semanais no laboratório, onde registrávamos o horário de entrada e saída, e mesmo assim, durante a semana, haviam seminários de filosofia, seminários de resultados, e aí é uma imagem da gente discutindo lá por 11 horas, meia-noite, os resultados, e ia longe, se ele quisesse ir mais longe, ia mais longe ainda, e era uma vida 100% dedicada à academia e à pesquisa. E realmente, um outro mundo científico, cansativo. Dalcani, eu não sei de onde ele tirava tanta energia para poder discutir por horas e horas e horas, mas está aí ele, de pé, olhando para a apresentação, a clássica apresentação dele. Quem assistiu a apresentação dele sabe que as apresentações dele, assim, aquela tela branca, letras pequenas, com conceito pesadíssimo, cada frase você tinha que parar para entender, para discutir, e assim passava as horas discutindo. Aqui é uma foto de 2013, quando a gente conseguiu
os primeiros resultados, né, dentro dos sais fundidos, né? Então, aqui vocês veem uma glove box que nós mesmos construímos dentro do grupo. Aqui no interior, um forno para eletroquímica em sais fundidos, também construído pelo grupo. Uma célula também desenvolvida para o grupo, porque equipamentos, para você comprar equipamentos para eletroquímicas em sais fundidos no Brasil hoje, custam uma fortuna. E a gente desenvolveu todos eles no laboratório. E aí está ele com seu sorrisão, orgulhoso do trabalho, claro. Um momento só, porque depois disso ele já começava a brigar e criticar todo mundo. Era um método dele de ensino e pesquisa, muita pergunta, muita discussão. Aqui, uma outra foto que foi uma experiência também muito interessante. Ele com 80 anos, nós, 2013, com os resultados já muito interessantes de passivação de metais em sais fundidos, resolvemos ir para o CIB, o Congresso de Eletroquímica e Eletroanalítica. E Dalcani, com seus 80 anos, o seu Monza, né, que todo mundo sabe que ele tinha um Monza, falou, eu vou levar vocês e nós vamos. E fomos. Ele aí dirigindo, com seu bração para fora, cabelo ao vento, e seguimos até lá no Congresso para apresentar os resultados. Aqui uma foto da minha defesa, 2015. Você vê que eu estou acabado, porque antes da qualquer defesa, qualquer apresentação com ele, era sempre 3, 4 dias antes, passando horas discutindo com ele, depois a própria defesa, eram mais 4, 5 horas de defesa, tá? O cara ficava acabado, e ele aqui com aquele olhar, vamos lá, cadê? Quero mais. Então, por fim, aqui tem um vídeo dele, uma homenagem para representar os docentes, durante a cerimônia de celebração de 50 anos da UFSCar. É um vídeo muito... Eu me emociono sempre que eu vejo ele, com esse olhar. Ele não era muito de reconhecimento, mas a gente vê o sorrisinho dele feliz por o reconhecimento. Um vídeo curto, eu vou passar ele aqui. Eu acho que ele deve rodar, talvez. Ai, será que não vai rodar? Deixa eu ver. Não rodou. Bom, aqui, ó, apareceu. Isso. Então tá ele aí todo envergonhado. Aí ele vem chegando com seu sorrisão. Olha, cumprimenta, dá o seu tchauzão e segue sua vida. Deixando a gente com saudade de toda essa personalidade que ele nos ensinou. Eu deixo aqui para compartilhar. Eu filmei uma homenagem dos 80 anos dele num dos congressos do Embate, um encontro que ele organizava, e chegou a 20 e poucos encontros, né? Um vídeo dele no YouTube, onde ele fala que a forma dele é um vídeo muito interessante para quem quiser entender quem era o Dalcani. Também tem uma reportagem nele que a Liliane organizou no livro do Magazine Chumbo, um livro de chumbo ácido do Brasil. E também tem uma resenha que ele escreveu em espanhol de toda a história e as reflexões que ele tem. Fica aí para quem quiser conhecer um pouco mais dessa figura ilustre. E, por final, eu traduzi uma das falas que ele falava em espanhol, portunhol, mas seria algo mais ou menos assim. Ele falava que eu não sou quem sou por eu mesmo. Sou resultado das pessoas que me formaram e que conheci. E passo tudo isso adiante. Então, ele é um cara de corrente. Ele é um cara que citava filósofos de antigamente, do começo da ciência, e conheceu pessoas dessa história. Ele chegou a assistir palestra de Einstein no começo da sua carreira acadêmica. Então, ele era uma pessoa de muito valor. Foi uma honra ter trabalhado com ele, ter absorvido todo esse conhecimento e esse método de trabalho. E a única coisa que eu posso é um grande muito obrigado, e vamos seguir o seu legado, vamos tentar passar ao máximo isso que ele nos ensinou. Desculpa se eu fui um pouco longo, mas é isso. Muito obrigado aí pela oportunidade. Ok, Giovanni, obrigado por ter resgatado, né, toda essa memória. Eu também, como fui ex-aluno dele de graduação, de pós, né, também lembrei de cada momento que você
comentou aí, então foi muito bacana isso, viu? Muito obrigado, então, por compartilhar com a gente esses momentos. Que é isso, eu que agradeço.